Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio do Papo de Fungo. Hoje, pode-se dizer que o episódio está bem diferente, né? Hoje a gente dá início a um quadro aqui um pouco diferente, um episódio mais caseiro, vamos dizer assim, né? Estamos em outro cenário, mas vamos dar início agora, com o nosso episódio 30, a uma série de episódios mais curtos para vocês conhecerem um pouco mais das pesquisas dos nossos apresentadores. E hoje eu estou aqui com um convidado, como ele sempre diz, né? Para lá de especial. Hoje eu estou aqui com o Cairo Dourado Barbosa, nosso doutorando aqui, um dos hosts do programa, e a gente vai entrevistar ele para conhecer um pouquinho mais sobre o projeto de pesquisa dele, o foco de pesquisa dele. Então, nosso convidado é biólogo, pesquisador, professor, podcaster, ciclista, corredor, um combo completo da ciência e do esporte também, né? Certeza. Ele é formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Oeste da Bahia, pela UFOB, e durante a graduação participou de programas muito importantes, como PIBID, PIBIC, PRODICENT, Monitoria e Residência Pedagógica. Tudo aquilo que é interessante, né, para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo acadêmico da universidade. Não é à toa que ele tem experiência com ensino, pesquisa e extensão. Passou por laboratórios de sistemáticas, biologia e evolução de fungos, fez mestrado em sistemática e evolução pela PPGSE, na UFRN, né? E agora está no doutorado pelo mesmo programa. Doutorando, além de ser host e produtor aqui do Papo de Fungo. Então, seja muito bem-vindo, Cairo, ao nosso podcast. E agora no papel de entrevistado, né? Com certeza. Então é isso, pessoal. Hoje eu vou ser o entrevistado, já acostumado. Posição diferente, estou muito feliz, né? E vamos conversar um pouquinho sobre nossas experiências, né? Não deixa de ser também uma troca entre nós dois. E mostrar um pouquinho também do meu trabalho. Para mim vai ser um pouco diferente, né? Que eu sempre estou acostumado em entrevistar pessoas, mas vamos ver como vai ser, estou bem feliz. Então, vamos começar pelo começo, né? Como sempre. Quando você entrou na biologia, você já pensava em trabalhar com fungos ou os fungos foram apresentados ali para você no começo? Como é que foi? Conta essa história de como você entrou na graduação. Curiosamente, a biologia nem se passava assim pela minha cabeça de um dia ser biólogo e muito menos conhecer o mundo dos fungos, André. Na verdade, quando eu estava no ensino médio, eu era um menino levado. Tem cara. Eu gostava mais do esporte mesmo. Eu matava a aula, ia jogar futebol na quadra, eu gostava disso. Mas no terceiro ano eu comecei a fazer um cursinho que eu tive uma aptidão a tentar cursar medicina. De alguma forma, acredito que coisa de pai, né, da família, tem que ser médico e tal. Então eu fui fazer um cursinho de pré-medicina. E aí eu lembro que eu não fui muito bem no primeiro Enem. E aí eu tirei uma nota não muito boa e uma nota que deu para passar em biologia. E eu fui no pensamento de, vou fazer biologia para tentar aproveitar as disciplinas da área da biologia, do ciclo básico, para quando eu passar em medicina, eu poder aproveitar. E aí, na verdade, quando eu entrei em biologia, eu comecei a gostar do curso de biologia. E aí eu lembro que no primeiro semestre eu era muito de querer aprender tudo, zoologia, passei por laboratório de genética, eu amava as plantas, e até que o professor Hudson, que hoje é professor da UFOB, né, ele é professor das disciplinas de micologia de lá, né, que na verdade não é bem o nome micologia, mas ele dá microbiologia e também dá organismos fotossintetizantes, ele apresentou o mundo dos fungos. E aí eu fiquei, caramba, que legal, eu acho que eu quero começar a trabalhar com os fungos. E foi assim que começou o meu interesse pela micologia. E quem diria hoje, com o próprio podcast sobre fungos propriamente dito, né? E como foi, assim, o que foi que te deu esse start para vir aqui para o Rio Grande do Norte, para estudar aqui no programa de pós-graduação em Sistemática e Evolução? Porque você não é da Bahia, né? Você é de outro estado, foi para Bahia e depois veio para cá, para o Rio Grande do Norte. Conta um pouquinho sobre isso. Já rodei quase o Brasil aí, né? Goiano, morei na Bahia, assim foi. Então, na metade do curso, mais ou menos ali, né, no quarto semestre, né, eu conheci o mundo dos fungos com o professor Hudson, como eu havia dito, e aí eu comecei a fazer parte do laboratório dele e comecei a estudar um pouquinho do grupo de fungos que eu estudo até hoje. E aí ele me contou uma vez no laboratório que tinha um programa
aqui no Rio Grande do Norte, que é o que eu estou fazendo, né, que eu fiz um mestrado e agora no doutorado, programa de pós-graduação em sistemática e evolução, que tinha professores que trabalhavam com fungos. E aí eu fiquei bem interessado com aquilo. Mas até então eu não imaginava que ali no quarto período, né, eu poderia realmente passar no mestrado e conseguir mesmo essa vaga. Mas eu fui crescendo, eu fui alimentando esse sonho, fui coletando mais fungos, né? E isso instigou para que eu pudesse fazer esse processo seletivo, que foi inclusive na pandemia. E aí foi mais fácil, porque eu não precisei, né, me deslocar para fazer a prova. Aí eu fiz o processo assim, não muito esperançoso, achei que eu realmente não ia passar, mas no final deu tudo certo. Aí eu consegui essa vaga, e aí deu certo e eu fui fazer o mestrado. Ainda bem, né? Porque aí construímos esse podcast, construímos muitas Exatamente, olha outras o que o coisas. destino fez, né? Muito Muito bom. bacana isso. E lá você sempre trabalhou com os fungos que você trabalhou no mestrado, está trabalhando no doutorado agora. Conta pra gente se você, qual é o grupo de fungos assim específico para quem ainda não sabe que você trabalha ou se você já trabalhou com algum fungo diferente na Pronto. graduação. Na graduação, na iniciação científica, a minha primeira bolsa de projeto foi um projeto chamado Prodicente, que é um projeto de ensino, né? Mas também mais relacionado à área da pesquisa mesmo com fungos. E aí, como não tinha nenhum trabalho para a área de Cerrado, onde eu ficava lá no oeste da Bahia, a gente ampliou para uma classe maior, que seria os Agaricomycetes. E aí são, para quem não conhece essa classe, são aqueles cogumelos que a gente normalmente vê. Os cogumelos lamelados, aquele que tem o estipe, tem o pilho, mas tem uma grande diversidade também de outros macrofungos. Mas o foco principal do nosso projeto era coletar e inventariar um grupo de fungos que é chamado de fungos gasteroides. O que significa isso, né, para quem está ouvindo aí em casa? Os fungos gasteroides, eles têm um desenvolvimento interno. Eles nascem de dentro para fora. Inclusive, tem um episódio do nosso podcast com o professor Hudson falando um pouquinho sobre esses fungos asteroides. E eles são macrofungos também, você consegue pegar. E no mestrado eu trabalhei com a diversidade maior, né? Taxonomia mesmo, taxonomia básica de fungos gasteroides para a região de Cerrado, no oeste da Bahia. E no doutorado, atualmente, eu trabalho com um gênero específico, que é o meu xodó, que eu confesso que é desde a graduação eu já gostava desse gênero, que é o gênero Geastre. Então, hoje, atualmente, no doutorado, eu trabalho com esse gênero. Muito bacana, né? E como foi assim para você trabalhar com esse grupo específico no mestrado? Como é que foi todo esse processo de mestrado em um estado diferente? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Para mim foi um pouco difícil inicialmente, porque apesar que eu já morei em outros estados, eu saí muito pequeno, então eu não tive muito essa visão de dificuldade de sobrevivência em outro canto, vamos dizer assim, né? E eu sempre fui muito apegado ao meu pai, então eu nunca imaginaria que eu ia sair de um lugar para morar sozinho. E aí juntou tudo, né? Porque na época os professores me ajudaram a chegar aqui no Rio Grande do Norte, né? Eles fizeram uma vaquinha, foi bem legal essa história e eu consegui arrecadar um dinheiro e consegui viajar. Eu vim a primeira vez de avião para cá e eu ficava com medo, não sabia direito, eu me perdi no aeroporto, inclusive. Deixei as malas, acabei saindo, quase que eu perco tudo. E aí eu fui morar sozinho. E foi muito difícil para mim no início, porque inicialmente eu fiquei sem a bolsa. Aí depois eu consegui. Então, para mim foi difícil o processo de adaptação e o processo também de trabalhar com esses grupos sendo no mestrado, né? Porque uma coisa é você estar na graduação e outra coisa é você ter um mestrado para defender relativamente muito rápido, né? São 2 anos. E como era todos os grupos de fungos gasteroides, né? Vários gêneros, eu tinha que saber identificar todos. Mas deu super certo, a dissertação ficou muito legal, tá no repositório da UFRN, né? Então eu fiquei muito orgulhoso com esse trabalho inicial. Você falou que na sua graduação você explorou também outras experiências no sentido de ensino, divulgação e Sim. pesquisa, né? Você é licenciado em biologia. E como é que isso te influenciou nesse processo de mestrado, em tudo que você desenvolveu, os artigos, e o que é que isso te ajudou também agora nesse processo de criação do podcast? Porque tudo influencia, né? E Sim, sim. colabora com isso. Eu acho que a minha formação em licenciatura, principalmente na UFRN, não, na UFOB, é muito boa a formação. Tipo,
o curso, né, a grade curricular, ela é muito boa, ela te prepara de fato para lidar com situações interdisciplinares. Isso me ajudou muito. Então, por isso que, inclusive o podcast, eu acho que ele veio desse desejo, até mesmo por conta da minha formação. Porque a gente sempre teve um olhar além da pesquisa, né? De juntar o ensino e a extensão, além da pesquisa. Então, isso foi crucial para que a gente tivesse, inclusive, o nosso podcast hoje, que é uma ação de extensão para as nossas ações de ensino que a gente faz. E eu acho que quem é licenciado, ele tem um diferencial, sim, porque ele lidar com pessoas, ele consegue ensinar, ele tem disciplinas que mostram o cuidado com o outro. Então, isso é um diferencial da licenciatura. E eu acho que a UFOB, ela trabalhou muito bem nisso. Muito Me bacana ajudou isso, né? A muito, muito, licenciatura muito. faz muita diferença, Com realmente. certeza. Então, vamos falar sobre, já que você entrou no aspecto aí do Papo de Fungo, vamos falar sobre esse projeto, né? Esse nosso projeto, muito importante. A gente já falou em outros episódios, se vocês não assistiram aí, nosso primeiro episódio, ou alguns outros episódios que a gente fala sobre esse surgimento desse podcast, mas trazendo mais para perto dessa experiência na sua graduação. O surgimento do nosso podcast, como é que ele impacta, principalmente nessa parte de ensino dos fungos, para você? O que é que você acha que temos de diferencial nesse sentido? Cara, para mim é uma realização de um sonho que eu nem mesmo imaginava que isso ia acontecer, né? Ter um podcast para falar sobre esses organismos. Então, assim, algo que eu fico realmente muito feliz, é muito impactante, porque a gente não tem muitas ações de extensão e ensino para micologia. Obviamente hoje está bem melhor, né? A divulgação ela tá maior, já tem muitos micologistas, mas o fato de saber que nós temos um podcast chamado Papo de Fungo, que apesar de ser nichado, é o primeiro assim do Brasil atualmente ativo para falar de fungos, entrevistar pessoas, grandes micólogos. Isso é muito incrível, é algo que eu realmente fico muito orgulhoso. E a ideia ela surgiu a partir de uma inquietação, né? Que inclusive veio de uma conversa nossa com o André, com o Viviane, que está ali hoje na gravação, Heloísa aqui nos bastidores, a gente conversando no laboratório e pensando, cara, como é que a gente vai levar o nosso trabalho para além dos muros da universidade? E aí foi até André, ele apresentou uma ferramenta de inteligência artificial que a gente fez umas simulações com áudios para ver como ficava a nossa pesquisa e parecia um podcast. E a gente falou, cara, vamos fazer um podcast bem profissional com isso? E aí a gente se uniu. E assim, eu não vou falar muito porque tem muita novidade vindo além das gravações que a gente faz, né? Além dos videocasts e do próprio podcast. Vai ter algo muito maior vindo por aí que é graças à nossa união aqui, né? Então a gente fala que o podcast ele é uma união nossa com os fungos para que os fungos sejam levados para todo mundo que está nos assistindo. Então, assim, Exatamente. muito legal, estou muito feliz. E traçando um paralelo com agora no doutorado, né? Você é aluno de doutorado pelo mesmo programa, PPGSE. Como é que não é fácil fazer um doutorado, né? Principalmente pelo tempo, pela experiência, pela demanda, e ainda mais com o papo de fundo. Como é que você acha que a sua cabeça ela mudou desde a graduação, desde o mestrado e agora com o papo de fungo nesse fazer ciência no Brasil e agora com um aluno de doutorado? É bom, mas realmente tem que ter uma boa organização, não é muito fácil. Eu costumo dizer que eu nem durmo direito, meu cérebro está sempre tendo insights. E eu acho que é isso que faz com que a gente traga conteúdos legais para quem está nos assistindo, novos episódios e novas ações que eu não posso falar agora. Mas assim, o doutorado em si é Você defender um doutorado é algo muito sério, né? Porque você vai se tornar especialista em algo que você desejou e você escolheu. Então, assim, a carga de conteúdo ela é muito grande, né? Tem as disciplinas, tem os relatórios para entregar, tem seminários e tudo mais. Então, juntar tudo isso tem que ter uma certa organização e dependendo da temática também, porque eu trabalho assim, a minha taxonomia ela é integrativa, né? Então eu faço filogenia, eu faço biogeografia, eu trabalho um pouco com a parte da ecologia, com a taxonomia propriamente dita, então é um pouco difícil, mas está dando certo.
né? Não tô ficando doido, tá dando certo. Ele já era doido. Um pouquinho. E graças a vocês também que estão nos ajudando, né? Então, certas coisas, às vezes eu peço você, né? Você sabe, peço a Heloísa para ajudar, peço Viviane. Então, eu acho que a integração social é importante em todos os aspectos. Isso tem ajudado muito. Essa já era a próxima pergunta. Conta pra gente um pouquinho sobre qual é o tema principal do seu doutorado, né? Agora, fala um pouquinho sobre esse projeto aí que você está desenvolvendo. Pronto. No meu doutorado, eu lembro que foi uma conversa bem engraçada. Um parêntese aqui. O meu título da tese eu tirei tomando banho. Eu tava no banho. Foi até o meu orientador que disse, o Rutz, né? Que ele falou assim, ó, Cairo, o doutorado é algo muito sério. Tem que ser algo inovador e que você possa realizar e se especializar naquilo. Aí eu pensei, caramba, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer com um grupo de fungo que já tem um monte de gente trabalhando, com um monte de projeto, com um monte de áreas, o que eu vou fazer de importante com isso? E aí surgiu a ideia de fazer um trabalho de biogeografia acoplado à filogenia, né, que a gente chama de filogeografia. E aí no banho eu tive uma ideia de saber como que o gênero Geastra ele chegou nas Américas, né? A história biogeográfica. Eu tenho até aqui ele no bolso que eu trouxe, eu vou mostrar para nossa câmera ali, ó, que tá gravando. Esse é o gênero Geastra. Geo significa terra e star significa estrelas. Por isso que ele tem esse formato. São chamados de fungos estrelas da Terra. Esse danadinho, ele ocorre no mundo todo, André. Ele é chamado de cosmopolita. Então ele tem nas Américas, ele tem na África, ele tem na Ásia, em todo o canto do mundo. Só que eu queria saber como que ele chegou nas Américas, então o meu trabalho foca nisso. E aí a gente faz datação fóssil, a gente trabalha com sequências do GenBank, e aí eu tô tendo um trabalho enorme com uma grande filogenia que eu nunca tinha me deparado para poder descobrir como ele chegou. E aí eu tenho um viés de saber como que ocorreu através do Istmo do Panamá, que é um período geológico específico, né, onde teve muita transição entre outros organismos e tudo mais. É um pouquinho complexo, mas eu tô me aventurando bem. E te conhecendo, eu sei que você não tá fazendo só essa parte científica também, né? Você também tá elaborando muitas coisas de divulgação, que eu não sei se você pode compartilhar aqui com a gente no Papo de Fundo, esses spoilers, soltar pequenas coisas aí, mas eu sei que tá vindo também uma parte bem forte de divulgação com relação ao seu projeto específico de doutorado, né? Sim, sim. A gente sempre tenta ampliar de forma multidisciplinar, né? Então, minha preocupação também durante a graduação é como que as nossas pesquisas podem chegar à comunidade. Então, o meu foco principal é esse, de trazer um trabalho, assim como eu expliquei, tão complexo para outras pessoas lerem. E aí eu tô fazendo umas coisinhas bem legais que depois a gente vai divulgar mais, assim, né? Para não dar muito spoiler, mas é algo bacana que, para quem tiver interessado, assim, até o seu filho vai poder ler e gostar, por exemplo. Conhecer e gostar. Já dei até o spoiler aqui do que desse mundo ser. dos fungos, exatamente. Né? Então, para vocês não ficarem de fora e não perderem de acompanhar essa parte de divulgação, já segue Cairo lá nas redes sociais, né? O Papo de Fungo também, porque com certeza a gente vai estar divulgando esse projeto que eu sei eu sei que tá bem bacana, tá bem incrível. E aí, então, para fechar esse episódio, né? Para quem está começando agora na biologia, no mundo dos fungos, qual é o conselho que você daria para incentivar essas pessoas, né? Eu sei que não é fácil desenvolver ciência, fazer pesquisa no Brasil, principalmente trabalhar com fungos. Então, qual é o conselho que você daria para quem está começando agora na biologia, na graduação, ou no mestrado, no doutorado? Cara, o conselho que eu dou para a galera que está aí em casa, nos escutando, é que primeiro nunca desiste daquilo que você quer. Se você realmente também gosta dos fungos, assim, a micologia é uma área enorme. Então, você pode trabalhar na biotecnologia, se você quiser ser taxonomista, você pode trabalhar também, filogeneticista, pode trabalhar na área de conservação. Então, tem muitos campos da micologia que o pesquisador ele pode atuar. Então, assim, tem muita coisa a ser descoberta, espécies novas. Então, assim, eu convido vocês para entrar no mundo da micologia, porque tem muita coisa legal. Inclusive, se vocês também gostam de divulgar, tem como fazer coisas incríveis com a divulgação, levar nas escolas. Então, o conselho que eu dou é que o pessoal possa se interessar mais, né, pela ciência de maneira geral. E se caso
tenha realmente gostado do universo dos fungos, podem ir sem medo. Tem alguns conceitos difíceis de fato, mas vai ser muito legal. E uma vez que você procura os fungos, eu acho que é difícil você encontrar uma outra área assim, né? E novidade não vai faltar. Não falta novidade de forma alguma. Sempre tem uma coisa nova, interessante para certeza. sair, uma coisa muito bacana. Isso é muito legal. Imagine assim, um dia alguém falar, cara, tal pessoa descobriu essa espécie de fungo, seu nome vai estar lá. Você descobriu aquilo para a ciência. E imagina que essa descoberta pode ser um fungo que produz um medicamento que uma outra pessoa fez e curou a vida de uma outra pessoa. Entende o nível de complexidade que pode acontecer? Então, assim, é algo enorme. Por exemplo, o Alexander Fleming, né, que ele descobriu a penicilina, que até hoje é amplamente utilizado e evita muita coisa no mundo, né? Então, imagine se você não é o próximo. É isso. Então a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, próximo episódio. Toda terça às 19h30. Não nos deixe de seguir nas redes sociais para ficar por dentro de toda a programação, dos nossos Reels, dos nossos TikToks. No YouTube também, se você ainda não acompanha, ou no Spotify, se você está ouvindo no formato de audiocast. E é isso. Até o próximo episódio, né? Segue a gente, pessoal. Vou pedir o editor aqui do meu lado para deixar o meu contato. Se vocês tiverem qualquer tipo de parceria com a gente, entre em contato. Coleta de fungo, identificação, pode chamar aí. Se você é professor da escola, tiver precisando de material também para micologia, fala com a gente. Segue as nossas redes sociais que tem coisa boa e novidade. Tem muita chegando. novidade para vir aí para vocês no mundo dos fungos aqui pelo Papo de Fungo. Então não deixe de acompanhar e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Valeu, galera.